Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Junto e Misturado dessa semana. A gente tem uma convidada super especial, a Paula Baracate. A Paula é uma Tudo bom? decoradora criativa. Posso te chamar assim, Paula? Pode. A Paula ela faz festas super diferentes, ela sai totalmente do tradicional de festas infantis. E eu chamei a Paula para a gente poder ter um bate-papo sobre esse universo, né? Porque muitas vezes as pessoas que entram no mercado de festas, elas imaginam, então eu vou ter que ter o painel assim, o mobiliário dessa forma, o acervo desse jeito. E aí a Paula vem com um conceito totalmente desconstruído, né, dos modelos tradicionais. E eu achei muito interessante, conheço o trabalho dela há muito tempo, e eu achei interessante trazê-la para que vocês possam ouvir, né, de outra pessoa algo que seja diferente. Então, Paula, vamos começar aí a nossa sessão. Me conta aí como é que você começou. Então, eu sou designer formada, né? Eu fiz faculdade de desenho industrial. E daí eu saí da faculdade e fui trabalhar em agência de criação. A gente fazia embalagem. E de lá eu fui fazer uma pós-graduação em gestão com ênfase em marketing para melhorar um pouco minha forma de trabalhar. E daí eu acabei, tinha uma pessoa lá que trabalhava na Natura e eu acabei, fiz entrevista e fui trabalhar na Natura na área de branding, que é a parte de construção de marca, a parte conceitual da empresa. E eu trabalhava na área de linguagem, é fazer com que a estética da empresa carregue todo o conceito que ela tem, que é a linguagem de marca. E aí eu fiquei um tempo nessa área, fiquei bastante tempo, até fiquei 3 anos, e de lá eu fui para a área de eventos da Natura. Na área de eventos, a minha responsabilidade é justamente isso, trazer o conceito para a estética dos eventos. Trazer tudo que a Natura prega, enfim, que é uma empresa bem conceitual. Daí de lá, eu fiquei grávida quando eu estava nessa área e aí eu não quis levar a minha filha, a primeira filha, para trabalhar comigo, enfim, porque ela tem berçário, eu fiquei aquela dúvida de mãe. Como eu já fazia muitos eventos para amigos, já tinha feito meu casamento, maternidade da Olivia, sempre tudo, todo mundo elogiando, começou nesse período que eu estava com a Olivia de licença maternidade, uma irmã de um amigo do meu marido ficou pedindo para fazer o casamento dela. E daí começou a história por aí. E daí eu já peguei um batizado, já peguei festa infantil, e aí foi indo para todos os tipos de eventos. Ô, Paula, me fala uma coisa, como é que você define o seu estilo de decorar? Porque eu considero as suas decorações fora dos padrões, assim, muito, né? Quem conhece o trabalho sabe, não é tradicional, existe um conceito por trás de cada decoração, não é simplesmente a escolha de um tema aleatório, uma paleta aleatória e se constrói uma festa. Então, como é que você define esse seu estilo de decorar? Eu acho que é um estilo de decoração que cada item que eu penso para aquela decoração tem significado. É uma decoração que o objetivo dela é realmente que ela transmita tudo que aquele aniversariante ou a família quis ao preparar aquela festa, que transmita essas emoções, que transmita todo o cuidado que eles tiveram, que transmita a história de vida deles, a história daquele ano que está sendo comemorado, que de alguma maneira as pessoas vivendo aquele evento consigam sentir o que eles quiseram transmitir. E como é que foi esse processo de descobrir isso, Paula? Assim, qual foi o insight que você teve para falar assim, não, uma festa infantil ela não pode simplesmente ter um tema do Mickey e tá tudo certo. Houve alguma coisa especial, algum insight, alguma coisa para você partir para esse lado que é o lado emocional da festa? Não, eu acho que desde quando eu comecei, a minha história sempre foi branding para eventos. E o branding é isso, é você construir uma marca, é você construir uma história, é você fazer com que a estética, com que aquela marca consiga transmitir um conceito, consiga trazer uma emoção, que não seja só o azul pelo azul, mas que aquele azul tenha significado. Eu tenho muito isso, desde sempre, eu sempre gostei de estudar o significado das cores, tanto para você se vestir quanto para fazer alguma coisa dentro da casa. Eu acho que tudo isso vai transmitindo emoção, tem uma certa energia.
Então, o insight foi muito desse estudo que eu tive com branding, porque depois eu fui fazer um curso de branding, eu acho que eu fui por esse caminho. E daí, obviamente, quando eu ia fazer as minhas festas, eu percebia que eu ia por esse caminho pela minha essência também, não só pelo estudo que eu tinha, mas antes de eu estudar, eu já fazia no meu casamento isso, já fiz quando a Olivia nasceu, na festinha dela, eu já ia pensando coisas que tinham a ver com a gente. Então, eu comecei a pregar, entre aspas, isso para os clientes, porque eu sentia que a energia da festa é outra por causa disso, sabe? Você consegue realmente emocionar as pessoas. Não, eu acho incrível essa história, né? Na verdade, eu acho incrível, assim, a sua história anterior a festas, né? Porque no mercado de festas a gente tem muitos profissionais que vieram de outras áreas, né, Paula? E acontece a sua história de ter um filho e mudar de vida é a história mais comum que a gente ouve. Eu achei, assim, o que eu acho muito incrível da sua história é que você pegou esse conhecimento que você tinha e você transformou isso num negócio novo. E eu acho isso muito legal. Eu acho que é uma forma das pessoas, assim, eu acho que as pessoas precisam começar a pensar nisso. Quando a gente fala de identidade do trabalho, a gente tem que olhar para as nossas essências, para as nossas origens. Eu, por exemplo, eu sou advogada. Então, quando eu comecei a trabalhar com festas, a minha linguagem era muito formal, né? E eu vinha com isso daí até hoje. Eu tenho uma certa formalidade nas coisas, mas o que acontece? Eu consegui transformar essa formalidade num outro jeito de apresentar. Então, quando eu faço alguma coisa, por exemplo, as minhas mesas, elas são extremamente organizadas, eu tenho essa questão da organização, sabe? E aí você traz isso da sua essência, né? Você traz isso do seu conhecimento e imprime um estilo de festa que é muito interessante. Ô, Paula, me fala uma coisa, aí vem uma questão importante, porque assim, quando a gente fala de trazer um novo conceito de festas, principalmente quando eu falo isso para os alunos, nas redes sociais, eles falam assim, ai, Tati, mas é muito difícil, porque a mãe chega já com o tema da festa, a mãe quer a festa do Mickey, ela quer, sei lá, ela quer. E aí é aquela história, como é que a gente faz para convencer uma mãe a sair do tradicional e fazer alguma coisa diferente? Como é que é essa ligação que você cria com a mãe para poder transformar algo que seria convencional em alguma coisa realmente com identidade? Então, quando as mães, pelo menos pelo perfil de festa que eu tenho, eu acredito que as mães que vêm, elas já vêm querendo uma novidade, elas já vêm querendo fazer diferente. Mas muitas vêm também com temas padrões, até porque a criança pede, né? Então a criança vai lá, ela quer uma coisa da Patrulha Canina, ela quer uma coisa do Mickey, porque realmente é a paixão dela naquele momento. E tem sentido ser. Eu acho que a festa não precisa ter um tema diferente, se a criança quer aquele tema tradicional. Mas o que eu acho que é legal quando você faz uma festa com um tema comercial, assim, entre aspas, é tentar entender por que aquela criança quer aquele tema. Então, entender qual é a parte daquele desenho que ele mais ama, qual que é a parte daquele bichinho do Mickey que ele fica o tempo inteiro, ele abraça, tem criança que fica mordendo o nariz do Mickey, então o nariz do Mickey. Então, tentar achar esse sentido, mesmo numa festa comercial. Ontem, a gente teve uma reunião aqui com uma cliente que veio com um filhinho. E ele tava, a festa do ano passado dele foi da Patrulha Canina, a gente que fez. E ele tava querendo, ele quer tema comercial, ele gosta, ele tava na dúvida do Thomas, do trem e do Blaze, que é um carro. E a gente fica conversando, fica tentando entender por que gosta, assistimos um filme um pouquinho com ele aqui. Você vai indo, tentando achar qual é o significado, o sentido daquilo para ele, qual é a parte daquilo que ele mais ama, se é a música, se é a hora que o carro liga o turbo, a gente vai tentando entender para trazer essas referências para a festa. E aí, eu acho assim, que quando existe esse envolvimento entre o decorador e a criança, a mãe acaba ficando muito mais maleável. Você não acha, Paula? Não, sem dúvida, sem dúvida. Tem muitas vezes que as crianças vêm aqui e aí a gente fala, mas lembra que ele falou isso? Mas lembra? E a mãe já sente, porque sempre ela tá junto, então ela fala, não, mas é isso que ele quer. E a gente tem um padrão na nossa apresentação de criar palavras-chave para a festa, que são palavras que vão nortear as escolhas. E daí essas palavras, elas são muito importantes para a gente convencer, entre aspas, porque se aquelas palavras foram aprovadas pela mãe, pelo cliente,
a gente consegue convencer e dizer não, mas a gente estava falando que a festa ia ser totalmente ousada, totalmente diferente, você está querendo pôr o bolo no meio com 2 arranjos, um de cada lado. Então a gente começa eu dei um exemplo bem bom, mas a gente começa a conseguir convencer com base no conceito que a gente criou para a festa e que foi aprovado por ela, né? Não, eu acho incrível. E agradar o cliente mirim é importante, né, Paula? É muito importante. Você sabe que uma vez eu nunca trabalhei com temas comerciais, pouquíssimas vezes eu trabalhei com temas comerciais, porque eu tenho uma pegada de transformar algo que a criança goste ou que a mãe goste, que tem um significado para a família, numa festa. E aí, uma vez eu fui fazer uma festa, até um cliente, na casa do cliente, e estava com o computador ligado. E a mãe falou, eu quero ter uma cocoricó. Isso há 200 anos atrás. E aí eu falei, pô, cocoricó, né? Aí eu fui lá, abri o computador, coloquei o desenho do cocoricó e nisso veio a babá com a criança no colo. Paula, aquele menino, ele surtou quando ele viu que estava passando cocoricó no meu computador. Aí eu olhei e falei, gente, não tem como, entendeu? Tem certas coisas que realmente não tem como. Aí o que a gente decidiu fazer para não ficar muito, na época usava outro tipo de decoração, o que nós fizemos? Nós usamos uma pegada diferente. Então o cocoricó era uma fazenda. Nós usamos legumes, frutas naturais e no final da festa todas as mesas tinham uma plaquinha que tudo aquilo ia para doação. Então, no final da festa, nós pegamos esses alimentos e doamos para as pessoas não quererem brincar, machucar, né? Então, eu acho que quando a gente traz um significado a mais para aquilo que a gente está fazendo, as coisas se tornam muito mais fáceis de você vender e, principalmente, da pessoa vir até você no ano seguinte. Sem dúvida. Tem uma recorrência, Paula, de cliente? Não, tem cliente que a gente estava até brincando, tem uma cliente que falou assim, se a gente não pode fazer já um pacote para cliente fiel, que a gente já paga todo mês alguma coisa, e daí já vai fazendo as festas. E é muito verdade, né? Porque todo ano ela tá, todo ano com 2 filhos, e as datas são bem diferentes, então não dá para juntar as festas. Faz um consórcio, Paula. Ela falou que era o carnê da Paula. Mas eu acho isso muito legal, porque uma empresa, claro, a gente sempre precisa buscar novos clientes, mas quando a gente consegue conquistar um cliente, esse cliente recorrente, ele custa muito menos para a nossa empresa, né? Ele custa menos tempo, ele custa menos dinheiro para você atrair esse cliente, e ele com certeza vai te permitir criar muito mais, porque ele já confia em você, né? Ele já confia, eu acho muito bacana. Ô, Paula, me diz uma coisa, onde que você busca inspirações para sua decoração? Então, eu acho que, para mim, o mais importante de você fazer uma festa diferente, assim, de você querer inovar, é você ter repertório mesmo. Então, quanto mais informação você tiver, você consegue diferenciar. Obviamente, hoje com a internet, a gente busca muita coisa na internet, mas eu procuro buscar coisas que não sejam festas daquele tema. Então, eu vou fazer uma festa de estrelinha, daí eu vou lá e coloco o Twinkle Twinkle Party. Tipo, óbvio que você vai acabar indo para o mesmo caminho. Então, eu começo a buscar outras referências, eu começo a tentar entender tipo, o significado da estrela, ir atrás de quais são os nomes, estrelas tem vários tipos, com cada ponta transmite uma história, e aí a gente vai indo atrás disso até chegar num resultado. Até as festas comerciais, eu até te contei a história da Moana. Essa cliente que é uma também que a gente faz todo ano, vai ser agora 7 anos da Lau, a gente faz desde o primeiro ano. E aí ela já pediu da Moana, né? Ela e a irmã, e elas queriam a Moana. Então, óbvio, assisti o filme várias vezes para tentar entender a história toda, tentar achar coisas diferentes, converso com as meninas, saber o que elas mais amam, mas tipo, onde se passa esse filme? Como que é a decoração das casas desses lugares? Como que é a decoração dos hotéis desse lugar? Até para ter um pouco, né? Porque eles ressaltam as coisas mais importantes de lá e vai indo para outros tipos de decoração e não tanto para dar festa. Sim. Às vezes eu pego as da festa e coloco assim, o que a gente não quer? A gente não quer isso porque já foi feito. E daí a gente vai para ir para outro caminho, entendeu?
Você sabe que eu brinco com as alunas, quando a gente fala de processo criativo, Paula, eu falo o seguinte: você até pode consultar festas. Digita lá, Moana, mas não para você escolher o que você vai fazer, mas para você escolher o que não vai fazer, que já está muito repetido, que está muito batido, né? Então eu acho que sair do tradicional é uma coisa importante. Eu pesquiso muito, Paulo, em banco de imagens. Quando eu quero um tema, a gente vai fazer 4 decorações aí daqui 2 semanas. Pesquiso em banco de imagens e vitrines. Vitrines é uma... Vitrine é muito legal. Mas vitrine é uma coisa que, na verdade, é isso que eu falei, é um repertório, né? Você ir para visitar a loja, você ir andar numa rua na Oscar Freire, aqui em São Paulo, nesses lugares, com outro olhar. Mas não necessariamente esse insight vai ser para aquela festa que você está fazendo naquele momento. Às vezes é uma coisa que você vai armazenando e aí, na hora certa, volta aquela imagem, né? Tem gente que diz assim, eu não sou criativo, né? Eu sempre digo que criatividade é habilidade. Quando é habilidade, a gente consegue desenvolver. E para você ser criativa, a primeira coisa que você não pode ter é preguiça, né, Paula? Porque pesquisar não é fácil. Eu imagino que o seu processo de criação não seja instantâneo. Quanto tempo você demora, mais ou menos, para definir? Então, durante a gente, quando o cliente chega no escritório para passar o briefing, a partir desse dia a gente entrega a identidade visual em 1 mês. Mas, obviamente, eu não fico o mês inteiro porque tem outros junto, né? Então, eu já fico com aquilo na mente de que vai ter uma festa daquilo, então o olhar vai mudando para algumas coisas, mas no momento que eu sento até entregar, a gente, pelo menos uns 7 dias, fica numa festa só, assim, para desenvolver mesmo uma coisa diferente. Aí tem desenho, muitas vezes os desenhos são uma coisa mais demorada, porque aí tem que escanear, tem que tratar a imagem quando é desenho feito à mão. Então tem todo um processo, algumas festas demoram mais que isso. É você que desenha, Paula? Sou eu mesmo. Você sabe que eu fiz designer de interiores porque eu achei que fosse aprender a desenhar, né? Depois que eu saí do direito, eu falei, você é designer. Paula, não adiantou. E eu acho lindo quem desenha, eu acho lindo. Eu brinco que eu queria ser uma Polaroid, que eu apertava, e eu cuspia, tudo que tá aqui na minha cabeça, né? E quem tem desenho, quem faz desenho tem uma facilidade melhor de transmitir aquilo que imagina, né? Eu até coloco aqui, ó, no escritório, tem atrás alguns desenhos de... Eu tô vendo, você acha que eu não tô reparando? Ô, Paula, me fala uma coisa, o que você acha que não pode faltar numa festa de criança? Numa festa assinada por você? Então, eu sempre falo, eu não gosto de ter um padrão, assim, falar, tem que ter isso, tem que ter, porque eu acho que é quando você se engessa muito. Óbvio que tem que ter o bolo para cantar parabéns, o brigadeiro, que é uma coisa que a criança gosta, mas eu acho que o que tem que ter é o pedido principal da criança mesmo. Até a gente faz casamento também, tem noiva, hoje a gente tem 2 noivas falando, eu não quero bolo. E eu não acho que é obrigatório, né? Pro aniversário eu acho muito mais, né? Óbvio, porque é o momento do aniversário gostoso. Agora, no casamento, então, eu não gosto de ter sabe, vamos quebrar paradigmas, é a ideia mesmo, assim. Não quer, tem que fazer significado para aquela pessoa. Se aquela pessoa não quer, não sou eu que vou falar, tem que ter. Tem que ser do fulano de tal o bolo, tem que ser. Não acho que tem que ser o bolo que ele quer. Teve uma mãe que fez o bolo, ela fez um bolo de cenoura e na hora ela ficou pondo, era uma festa de fazenda, que ele sabia já falar todos os bichinhos, ele tinha 1 aninho, a gente falava, e o galo dele fazia, então tinha uma coisa que para uma criança de 1 ano não é tão normal assim, né? Não são todas que falam. E daí a gente fez da fazenda por causa disso, e ela que fez, ela fez o bolo de cenoura, ela jogou o brigadeiro em cima, então eu acho que isso tudo, não tem uma coisa que eu falo, tem que ter obrigatório, porque eu não gosto de engessar mesmo, eu gosto de quebrar toda a história. É muito interessante isso que você está falando. Você sabe que uma vez eu fiz um batizado, e nesse batizado a mãe falou, não quero bolo. E para o decorador que gosta de uma mesa organizada, eu trabalhei com uma certa sequência de coisas, eu falei, como assim? Não quer bolo? Não, Tati, eu não quero bolo, eu não faço questão do bolo, eu não quero bolo. Aí eu falei, mas você não quer o bolo de pasta americana, tal? Aí eu descobri, Paula, que ela não curtia muito a ideia da pasta americana.
que não era o volume que o bolo faria, era sim a pasta americana. E na época eu só trabalhava com pasta. Aí eu falei assim, eu posso criar alguma coisa diferente, mas que tenha um aspecto de bolo, porque batizada não tem aniversário, não tem. Não tem hora do parabéns. Aí ela falou, não, Tati, pode. Aí o que eu fiz? Até postei faz pouco tempo, 2 caixas redondas, forradas com tecido, e em cima eu embrulhei um monte de bombons, que ficava todinho gordinho assim em cima, né? Igual o de Páscoa. Coloquei um monte, e aí você olha na foto, você fala, mas é um bolo ou não é um bolo? Ou seja, eu criei o volume, eu tirei a cara de pasta americana que ela não queria. Que ela não gostava. E aí foi super bacana. Então eu acho que esse respeito pelas escolhas é importante. Mas teve uma festa, Paula, que deu o que falar. A mãe não queria brigadeiro na festa. E aí o Alexandre, que é meu marido, falava assim, não é possível que não vai ter brigadeiro. Não é possível. Brigadeiro, gente. Quem não e ela não queria brigadeiro. Ela não comprou brigadeiro na festa. E eu conversei com ela. Falei, olha, vou falar por mim. Assim, se eu chego numa festa infantil e não tem brigadeiro... Não, é frustrante. Não, mas eu não quero. E não teve brigadeiro, Paulo. Não teve. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu não queria ser convidada dessa festa. Até com ela. Mas agora pensando uma coisa que não pode faltar, eu acho que é fotógrafa, porque é o registro que fica, né? Além do sentimento todo, do envolvimento, mas a foto, para mim, é uma das coisas que eu falo, ai, gente, eu sou a favor até de fazer vídeo, porque, pelo menos na minha casa, meus filhos, eles amam ver os vídeos das festas deles. Amam, eles ficam vendo, eles morrem de rir. É uma coisa, sabe? Eles ficam lembrando, olha como tava diferente, olha a mamãe tava assim, o papai tava... Então é uma coisa que eu acho que envolve até, continua envolvendo aquela festa, né? Ela não perde. Fotografia, eu falo assim, que o que sobra de uma festa são as fotos, né? Porque o tempo passa, as coisas vão acontecendo, mas você olhar um álbum de fotos é muito legal. Faz umas 3 semanas eu estive em São Paulo e eu fui para casa da minha mãe. E aí, eu cheguei mais cedo, sabe quando você tá meio ociosa? Eu falei, mãe, me dá umas caixas de fotos. E aquilo te dá uma alegria, uma felicidade. Esse final de semana, Paula, eu revirei todo o meu baú profissional. Eu encontrei fotos assim que você fala, não é possível. Eu encontrei depoimentos de clientes, e aí você olha aquilo, você olha aquelas fotos, você olha aqueles momentos, você fala, gente, isso faz parte da história, isso é gostoso. Nossa. Eu acho que você... É um registro, né? É um registro, eu acho que você tem toda a razão. Fotografia é uma coisa que não pode faltar. Ô, Paula, me fala uma coisa, existe um cardápio específico para suas festas? Porque por ter um conceito por trás de uma decoração, você leva isso, por exemplo, do cardápio? Como é que é isso? Então, a maioria das vezes, sim, a gente dá uns pitacos. É porque, assim, a gente tem uma parte... todas as festas, a gente começa sempre com a identidade visual. E tem festa que a gente faz a identidade visual e a decoração, e tem festa que a gente faz a identidade visual, a decoração e a assessoria. Quando a gente faz assessoria, a gente consegue interferir muito mais, porque a gente também tem uma noção do budget que a pessoa quer gastar no todo, consegue ir mexendo numa coisa ou em outra, mas a gente sempre sugere, sim, inclusive na nossa apresentação de identidade visual tem algumas coisas do que deveria ter no buffet, algumas coisas do que deveria ser servido e como isso deveria ser servido, a partir de descartáveis ou de alguns detalhes nos pratos, enfim. Então, a gente sempre acaba entrando. Por exemplo, a gente vai fazer uma festa agora de Paris, a gente falou, gente, não tem nada a ver ter um bifezão ou uma barraquinha. Ia ser muito mais legal o negócio sempre passado, como se estivesse sendo servido, o cara vem e põe na sua mesa. Então, isso foi uma coisa que na hora a cliente topou, porque faz muito sentido, né? Você vai fazer uma festa, a gente fez italiana já, e daí tinha o bate de latte lá servindo sorvete, tinha um cardápio bem legal italiano. Óbvio que isso tudo encarece, então por isso que eu falo, a gente sugere, eu não posso também ficar batendo pé, porque é uma coisa que mexe bastante no valor. Mas quando a gente acaba decidindo, não, mas vamos seguir com uma coisa mais tradicional, um monte de sanduíche embalado, da pipoca, isso, aquilo, a gente mexe muito nos descartáveis, a gente tenta por mensagens que tenham a ver com o tema nos descartáveis, fazer brincadeirinhas no canudinho. Então, a gente sempre faz com que o buffet esteja envolvido na festa inteira.
Ô, Paula, conta aquela história do suco do Nicolas, que eu achei super Ah, interessante. é verdade. Não, a festa do Nicolas, do filho da Fê Florê de 1 ano, né? Daí a gente fechou o buffet, tudo, ela faz muito com ele, tudo lindo, a gente olhou, aí eu mandei como que a gente queria os descartáveis, mandamos os descartáveis, eles super se animaram para montar, fizemos um buffet para as crianças se servirem sozinhas, isso faz, né, o Nicolas já vai fazer 5, né? Ele tá com 4. E daí a gente fez esse bifezinho, as crianças se serviam, e aí tinha a história do suco. Daí a Fernanda falou: ah, não, então eu escolhi o suco de laranja e suco de melancia. Daí eu, ai meu Deus, e a festa toda. Não, era suco de uva, se não me engano, era suco de uva e suco de laranja. E a festa era toda em tom de amarelo, laranjinha, com luzinhas, tinha cinza. Daí eu, Fê, mas o Nicolas tipo, ama suco de uva, é o suco da vida dele. Daí ela, não, vamos trocar. Daí ela, por quê? Eu falei, porque não tem nada a ver com a paleta. Ela chorava de ela falou que eu era controladora louca, mas que tinha todo sentido que ela ia mudar. É isso, né? Às vezes uma simples. Quando você contou essa história para mim a semana passada, eu achei muito engraçada, porque teve uma festa que aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Eu montei uma ilha de sucos logo na entrada, era muito verão, então a gente montou uma ilha de sucos na entrada para as pessoas entrarem já se refrescar. E aí a mãe falou do tal do suco de uva. E aí eu falei, gente, suco de uva, e era um jardim, vermelho e amarelo. Aí eu fiz como você. Quando você falou a semana passada, eu lembrei na hora. Eu falei, e eu achei essa foto dessa mesa. Eu falei, gente, suco de uva é um suco que só para festa de astronauta. É, mas aí eu até falo, mas é o suco que a pessoa mais ama? Coloca, é o suco preferido do aniversariante, faz com que aquilo fique fofo no todo. Eu te contei a história, o Jorge, meu filho, ele era pequenininho, ele falava tudo era babauí, qualquer bebida ele falava babauí. Daí a gente, nossa, isso que é babauí? Aí a gente uma vez entendeu que era bebida e aí começou babauí, babauí, que era um babauí. E daí na festinha dele, eu pus babauí. Era a minha irmã, todo mundo falava, mas ninguém vai entender. Eu falei, e daí, gente, tem que ficar registrado que ele chamava de babauí a bebida. Depois as pessoas vão perguntar, eu conto. Então tem que eu acho legal colocar. Não, eu acho muito interessante porque quando o convidado lê aquela bizarrice no primeiro momento, que maluquice é essa? E aí ele vai se informar e quando ele descobre, eu tenho certeza que causa um sentimento tão bacana na pessoa, do tipo, nossa, que bacana, que acolhimento, que gracinha, as mulheres adoram isso. Não, e sente que realmente está fazendo parte da história, que realmente é uma festa íntima para poucos, que você vai estar convidando quem vai saber o que é babauí, às vezes, sabe? Então. Ô, Paula, você fez festa para muita gente ou para pouca gente? Como é que são suas festas infantis? Normalmente. Geralmente tem umas 100 pessoas, assim, acho que a maioria, não digo todas, a gente já fez festa para tipo 60, nunca muito menor, mais difícil acontecer, já aconteceu, mas a maioria a gente percebe tipo 70 adultos, 30 crianças, ou 100 adultos, 50 crianças, mais ou menos assim. E normalmente você faz as festas aonde? Então, eu sinto que as pessoas que me procuram são, como querem transformar o espaço, acabam indo muito mais para o salão de festas do prédio ou para o jardim da casa, alguma coisa assim. Porque os buffets, a maioria deles, não digo todos, mas tem aquele negócio muito colorido, aqueles brinquedões, e as mães acabam fugindo disso porque querem realmente uma estética mais harmônica, assim. Mas eu tenho feito em alguns buffets que conseguem também oferecer isso. Eu nunca fiz um buffet desses inteiros coloridos, com monorail, com sei lá o que, nunca. Sempre foi esses buffets de tijolinho, com brinquedo de madeira, sabe? Mas já fiz bastante em buffet também. Mas a maioria, assim, eu digo 80% provavelmente, foi na casa da pessoa. Porque existe, muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero fazer parceria com o buffet, porque o buffet... Eu falo, gente, eu, por exemplo, Paula, eu fiz pouquíssima festa em buffet. Pouquíssima, porque eu sempre trabalhei com cores quentes, com festas babies, e aí não combina com aquele ambiente todo colorido, né? Eu acho que quando a nossa cliente começa, o mini cliente começa a crescer, às vezes ele pede o buffet. Sim. E daí
pede, a gente já faz as festas, a gente ajuda até a escolher, ver um buffet que tenha. Porque a mãe fica meio assim também, não são todas as mães que gostam, né, da história do buffet. Mas hoje eu acho que tem tantos lindos, assim, com essa estética mais neutra para você poder entrar com a decoração. Tá tendo uma mudança, eu acredito. Aí em São Paulo tem muitos buffets, né? Que são É, buffets mais sóbrios, com menos barulho. Porque é. uma das maiores reclamações, assim, das minhas clientes, pelo menos, em relação a buffet, era o barulho. Tati, eu não consigo conversar, porque parece que fechou uma bolha Parece um eco. É. e aí ninguém consegue conversar. Então elas sempre falaram para mim, eu não gosto por causa disso, e tem a questão também de combinar com a decoração. Ô, Paula, me fala uma coisa, qual a melhor forma de divulgar o seu trabalho? Porque como você tem uma pegada diferente, como é que foi lá a sua primeira festa? Você fez a primeira festa, e aí, o que aconteceu depois disso? Então, nossa, da primeira já nem. A gente era um Instagram, né? A gente ficava postando no Instagram e contando e tentando trazer a história daquela festa, porque eu acho que não é só foto. A foto, para mim, não é a única coisa que eu consigo divulgar, porque se eu não explico, as pessoas podem olhar e achar às vezes simples a festa, ou achar megalomaníaca, mas cada uma tem sentido naquele momento. Então, eu procuro, além de colocar fotos, contar a história inteira. Então, eu acho que tem que ser algum espaço que a gente consiga contar a história. Quando eu faço stories contando na montagem, não sei o que, eu percebo que realmente vem um resultado maior de pessoas interessadas, querendo entender do trabalho, querendo saber valores. E uma coisa que eu faço que eu gosto é eu estou na lista de fornecedores do Vestida de Mãe. E para mim hoje é um dos lugares que me dá mais retorno dessa parte infantil, sem dúvida nenhuma. A Fernanda tem seguidores assim que realmente acreditam no que ela recomenda. E aí, como eu tenho feito as festas dos filhos dela e ela mostra outras festas minhas e conta, e mesmo as outras meninas que fazem festa que estão no blog dela, ela sempre mostra contando a história, escreve super bem. Para mim é um dos blogs que dá realmente resultado, assim. Olha, gente, só para vocês entenderem o que a Paula está falando, ela está falando da Fernanda Florer, que tem um blog chamado Vestida de Mãe, né? E ela tem um guia de fornecedores. Dentro desse guia, você se cadastra, se inscreve, enfim, você paga para estar lá. E é um catálogo, né? De pessoas que são selecionadas. Também não é qualquer pessoa, tenho É certeza. isso que eu ia falar, tem uma curadoria dela própria e tem que fazer sentido para ela tratar no blog dela, né? Tem que ser uma coisa que ela acredita que está recomendando melhor. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida de que o trabalho da Fernanda é um trabalho super sério, é um trabalho diferente, né? Não é simplesmente o estar por estar ou uma relação simplesmente comercial, mas existe aí uma confiabilidade naquilo que está sendo publicado que é importante até para a audiência dela, né? A gente construir uma reputação não é fácil. Então, a gente não pode se deixar levar por qualquer coisa comercial sem pensar nesse lado de que realmente vai agregar alguma coisa para quem está assistindo. Ô, Paula, a gente, quando fala de divulgação, eu sempre tive muitos clientes através do boca a boca. Me conta um pouco sobre isso, se funciona com você. Não, funciona super mesmo, até porque antes o Instagram não era essa loucura que é hoje para mim o boca a boca é o Instagram, né? Porque uma marca a outra e fala: você já conhece ela?" E aí essa outra vem e fala, mas acontece muito da gente estar montando uma festa, a gente monta uma festa num prédio, uma vizinha passa, para olhar, daí fica apaixonada, a gente já traz a filha para ver porque quer fazer a festa da neta. Então tem essas coisas demais, assim. E de uma mãe que faz com a gente falar para outra e postar a foto também no Insta, falar, eu amo a decoração dela e a pessoa vem por causa daquela pessoa. Geralmente quem vem aqui sabe por que veio, quem que recomendou, se é alguma cliente nossa, se viu em algum Instagram que recomendou, é sempre por uma recomendação, assim. Dificilmente ela estava navegando e do nada apareceu uma foto, que a gente nem faz muito essas promoções, essas coisas, é mais gente conhecida acaba vindo mesmo, do mesmo círculo. Ô, Paula, outra coisa que eu ia te perguntar. Você está falando aí da montagem, né? Que na hora da montagem as pessoas vêm. Você faz as suas montagens? Como é que é esse processo de montar e desmontar? Você só entrega se for com montagem? Me explica um pouco o seu trabalho nessa questão de montagem. O diferencial meu, eu acredito que seja essa criação do conceito e da identidade visual.
Então, a gente não faz decoração se não tiver essa parte que antecede, que é a da criação do conceito e da identidade visual da festa. Daí, a partir do momento que a pessoa faz isso e contrata a gente para fazer a decoração também, a gente cria um projeto de decoração, daí a gente monta na planta, no CAD, desenha. Às vezes eu desenho à mão o cenário para a mãe entender como vai ficar, ou no computador, ou fazer uma aquarela de como vai ficar cada hora de um jeito para a mãe entender aquilo além da planta, né? Porque às vezes na planta não é todo mundo que visualiza. E daí a gente faz todo esse trâmite com todos os fornecedores e eu vou em todas as montagens. Pessoalmente, não tenho como não ir. A gente só faz quando dá para ir em todas mesmo. A gente não pega muita festa no mesmo dia, quase impossível. A gente já fez uma vez, vai fazer mais uma vez agora, no mesmo dia, mas porque vai dar tempo. Mas sempre eu tenho que estar. E daí a desmontagem, hoje em dia, eu não faço, eu fazia todas também junto, mas poucas vezes eu tenho feito. Aí a Aninha e a Gabi, que trabalham comigo, a gente combinou isso, elas estão na montagem e na desmontagem, e aí na desmontagem eu não tô, porque acaba que eu tenho duas crianças pra ver de vez em quando. Não, com certeza. Eu acho que... Mas eu acho que dá muita diferença, assim, esse negócio. Porque, primeiro, quando você tem uma empresa que tem o seu nome, é com quem as pessoas querem falar, é quem as pessoas querem ver lá. É uma coisa que, assim, eu pus meu nome justamente por isso, porque eu acredito que seja uma assinatura. Eu tenho que estar lá, e não só tenho como eu quero estar lá. Eu quero entregar um trabalho que eu tenha certeza que eu entreguei o melhor, entendeu? Não, eu acho bem interessante. E eu acho que a questão da desmontagem é uma coisa muito rápida, né, Paula? A desmontagem, É. qualquer pessoa que tendo uma noção de logística para não danificar nada, consegue É fazer. isso, mas é por isso que eu peço para as meninas irem também na desmontagem. Porque como elas são pessoas que estão comigo todo dia, elas sabem o jeito, elas chegam, conversam para saber se foi legal, se não foi. Tem super cuidado, se de repente, para não acontecer nada no salão, eu tenho muito medo de mandar só uma pessoa que carrega tal, e cada hora ir uma e aí uma hora dá um problema. Então a gente tem cuidado do começo até o fim mesmo. Com certeza. O cuidado no salão, você falou de uma coisa que eu acho importante, Paula. O cuidado com o local da festa, né? Quando a gente trabalha na casa dos outros, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes eu vejo pessoas fazendo montagem que arrasta móveis, que cola coisas na parede, que não se preocupa com o mobiliário. Então, esse tipo de observação que você fez aí, eu acho bem importante a gente falar sobre isso, né? Porque não é a nossa casa. E é a pessoa abriu a casa dela para fazer uma festa. Às vezes é um salão de festas que é um lugar que é incomum dos outros condôminos. Você tem que entregar do jeito que você pegou, né? E eu me sinto super responsável. Quando eu vou montar, eu tenho essa responsabilidade de deixar isso do jeito que eu peguei. Então, a gente tem um super, super cuidado. Óbvio, algumas vezes, tipo, você falando o negócio de colar na parede, eu não colo de jeito nenhum, né? E aí, como eu não colo painel, por exemplo, eu sempre levo o painel, eu não levo só. Tem muita montagem que a pessoa leva e cola na parede, a lona ou o tecido. Eu geralmente gosto de levar a estrutura, porque aí não vai encostar nada, não vai estragar, a estrutura depois vai embora completa, tudo. É uma estrutura que monta e desmonta e usa sempre a mesma, não tem lixo. Então, eu tenho esses cuidados super mesmo. Eu acho que. Porque é uma das coisas que depois acaba tudo. Eu lembro muito quando eu casei. Acabou o casamento, você quer ver uma conta, puffs furados, porque as pessoas pularam, sabe assim? Fala, gente, eu não quero entregar isso nunca para o cliente, eu quero ter esse cuidado até o final. Você falou isso, Paulo. Eu me lembrei uma vez, logo que eu estava começando a trabalhar com festas, eu fui no casamento de uma amiga. Ela era minha cliente, eu fiz a noite de núpcias dela, ela me convidou para o casamento. E a assessora era minha amiga. Então eu fiquei no casamento e tal. No final, Paula, o buffet mandou uma conta de R$ 7.000 que estavam faltando talheres, pratos. E ela falava assim, como que eu vou entregar essa conta para a noiva que está prestes a ir para a noite de A núpcias? lua de mel, não. Gente do céu, então realmente a gente tem que tomar cuidado, porque pode acontecer acidentes, pode, mas a gente tem que tomar cuidado. E o mais importante que eu acho, Paula, é você ter essa filosofia de cuidado e conseguir transmitir isso para quem trabalha com você. Porque muitas vezes você já deve ter passado por isso, recebeu algum profissional na sua casa ou no seu escritório, e esse profissional não tem o mesmo cuidado que o dono da empresa, né? É. A gente se mudou agora no começo do ano e
Eu morava num prédio aqui do lado e vim para esse. Era uma virada de quarteirão. Mas nós precisávamos contratar um caminhão porque não havia como transportar na rua. Aham. E aí a gente contratou tal, eles começaram a subir e já começou a me irritar a forma com que eles estavam lidando com as coisas. Ah, mas não teve jeito. Eles pegaram a minha mesa de madeira de demolição, que é uma mesa grande e pesada, e bateram no elevador, no vidro do elevador. Ah, Precisa falar o tamanho do preju? Não, né? não. E aí eu fui conversar com o responsável. Eu falei, você tem noção do que aconteceu? Eu falei, você danificou o prédio. Aí ele assim, ah, mas acontece. Aí você percebe, bom, se o cara que você contratou, que é a pessoa responsável por gerir a equipe, ele pensa dessa forma, não tem como ser diferente. Então, treinamento de funcionário, quando as pessoas falam, ah, tem que treinar funcionário, eu falo, olha, treinar funcionário, a forma mais eficiente é você dando exemplo. É. Mas assim, quando você dá um Que nem exemplo, filho, né? que nem filho, exatamente, quando você dá um Mas aí exemplo, também você achar pessoas que tenham a mesma essência que a sua, né? Na hora que você começa a convivência, você sente se é uma pessoa parecida com você, com o seu jeito, se vai transmitir a mesma história que você gosta. Eu acho que isso daí, quando pessoas trabalham com você, o principal é ter essa coisa, bater a energia, né? De ser uma coisa parecida. você contrata freelancer, Paula? Contrato. Para manuseio, geralmente. A gente chama algumas pessoas para ajudar quando tem muita coisa de manuseio e processos, porque como a gente faz desde da papelaria, a lembrancinha, a gente cuida da festa inteira mesmo, né? A gente só não cozinha, a gente faz tudo. Então, às vezes acaba acumulando manuseio e a gente tem pessoas mas são geralmente as mesmas pessoas que vêm. Ou quando a gente leva também freelancer para fazer uma recepção, para ficar durante a festa, quando a gente faz assessoria, a gente sempre deixa uma pessoa lá durante a festa inteira, quando é festa infantil, né? E para cuidar, para ter os horários certinhos do parabéns. Então, geralmente essas são ou as meninas, a Aninha e a Gabi, ou alguma freelancer que trabalha sempre com a gente. Bacana. Paula, eu falei com você faz 2 semanas, né? Porque eu sempre acompanhei o trabalho da Paula, mas ela fez uma festa da Foca. E, Paula, eu queria que você contasse a festa da Foca, porque quando eu vi a festa da Foca, o Alexandre, meu marido, chegou em casa e falei, Alexandre, você não sabe. Eu vi uma decoração hoje do pulo da foca maluca, era isso? Era esse o nome? Era. O pulo da foca maluca. Ele olhava pra minha cara, que é isso? Falei, a coisa mais legal que eu vi nos últimos tempos. Conta um pouco dessa festa, Paula. Essa festa foi do Jorge, do meu filho, né? Eu acho que o mais. Eu até comento isso. Eu falo, gente, eu não entendi por que essa festa teve uma repercussão até. Foi engraçado. A gente recebeu muito comentário, muita gente perguntando de orçamento, pedindo para entender o trabalho, não sei o quê, e divulgando a festa. Eu acho que foi muito pelo envolvimento dele durante o processo que eu fiquei postando também. Então, todo mundo viu que as coisas que ele falou estavam lá na festa de alguma maneira e tá. Não foi só isso, Paula, não foi, porque eu não tinha visto o processo de criação e eu fiquei doida. E se você olha a festa, se você olha com um olhar bem superficial, você olha e fala assim, uma decoração, teoricamente, sem grandes coisas, né? Não é cenográfica, não tem... Nossa, a luz que sai, a neve que cai, mas... Gente, arcos de balão, e aí eu falei, o que é isso? Então conta aí pra gente como é que foi isso. Então, o Jorge adora um youtuber chamado Lucas Neto. E o Lucas Neto, tudo que ele fala, né? Ele tem um monte de brincadeira, uma forma de falar diferente. Mas ele tem a história do Super Foca, que é o super-herói que ele se transforma lá. E ele tem a história do pulo da foca maluca que ele faz, que ele bate a mão, pula meio desajeitado. E o Jorge vê muita graça nisso, ele adora esse cara. A gente já foi. Ele tem? O Jorge fez 5. Tá. Ele fez 5. E daí e a Olivia, que é a minha filha, assiste com ele também, ela curte muito. E aí, quando eu falei, Jorge, o ano passado ele estava na escola já, mas a gente não fez festa para todos os amiguinhos, porque tava uma correria e tal. E eu
Eu quero muito fazer uma festa esse ano para ele, porque ele tá muito envolvido com os amigos, com todo mundo, né? Da escola. E daí eu perguntei que tema que ele queria, ele falou foca. Daí ele explicou que era por causa do Lucas Neto, que era da foca maluca, que não sei o quê. E daí a gente começou a desenvolver ele falando sobre a foca, o que ele gostava, o que ele não gostava, onde a foca morava. Ele falava do Alasca muito. E ele tem um negócio com um bicho que ele entra na Smart TV lá e coloca, tipo, como vivem as focas. Meu Deus! E ele vai se envolvendo com bicho, ele tem negócio com baleia, tubarão, e agora ele já fez festa de leão, ele ama bicho. E daí ele tava onde a foca mora, que mora na Alasca, que a foca come, e tava nessa história toda da foca. Daí a gente ficou pesquisando tipos de foca, e aí ele falava, essa é a foca do Lucas Neto, que é a branquinha. E ele ganhou uma foquinha de uma amiga da Olivia, e ele dormia com a foca e ficava abraçado, e adorou, é um bicho de pelúcia. E daí começou, eu fiquei pensando, o que tem que ter na festa, né? Como a gente fez a assessoria também da festa, então a gente contratou uns monitores, eles falavam do jeito que o Lucas Neto fala, faziam perguntas do mesmo jeito, as crianças todas sacaram essa brincadeira e falavam que é o caça ao tesouro, era para procurar o Lucas Neto que sumiu, então teve um contexto no todo, o teatrinho também fez a história que o Super Foca salvou todo mundo, e o Super Foca era o Jorge, que estava fantasiado, eles fazem um teatrinho com as crianças, e daí na mesa de doces tinha tudo que ele tinha pedido, e ele falava muito que era gelado, então eu tentei trazer esse negócio do congelado, mas sem o óbvio, sabe, para ficar cara de Frozen, assim, que é a festa da Frozen de todo mundo. Porque é perigoso, né? E daí eu falei com ele ele falava, a gente pesquisou os lugares, ele queria verde na festa de qualquer jeito, e eu falei, onde eu vou enfiar verde na festa da foca? Porque ele torce pro Palmeiras. Daí eu pensei no mapa, que aí o mapa era verde, e daí a gente colocou as foquinhas nos lugares que a gente pesquisou juntos onde elas moravam, né? Da Groenlândia, foi colocando lá junto. E daí a história do pulo da foca maluca era o principal, que é o que ele mais ama. Eu falei, ele tem que estar na mesa de doces. E daí eu coloquei o pula-pula na mesa de doces para ficar um cenário, porque não tem isso muito. Em casamento tem, você chega, tem um cenário para você tirar foto que fica registrado, que é o casamento da fulana. Então eu falei, vou fazer na mesa de doces um cenário também de fotos, e pus o pula-pula. E todo mundo chegava e falava, você é louca. Você é louca, o que vai acontecer? E tinha atrás, logo atrás do pula-pula, tinha um monte de coisa com docinho. Eu deixei espaço, óbvio, de segurança, mas tinha. E as crianças amaram, eles iam e pediam para a Paty, que é a fotógrafa, tirar foto deles pulando, fazendo o movimento da foca maluca, porque essa fase, a maioria assiste o Lucas Neto, né? Daí foi mais ou menos essa a história. Tinha doces que ele ama marshmallow, e o marshmallow parece gelo, né? Então eu coloquei os marshmallows de cubinhos de gelo como docinho, tinha bala de coco, que ele também ama e que é branco, então facilitou. Lembrança, foi uma graça. Daí a gente tem o costume, faz tempo, de usar o canudo de metal em casa, né? Porque eles amam chupar com canudinho, tomar suco com canudinho. E tem essa história de jogar fora. E eu mostrei já para eles o vídeo da tartaruga, que é terrível, tristérrimo, mas eu mostrei para eles ficarem assim, não quererem usar. Daí a gente usa muito esse canudo em casa de metal, tem na bolsa, tem tudo. E qualquer lugar que a gente vai, a pessoa oferece canudo, eles falam, esse não. Esse mata a tartaruga, esse mata o bicho do mar, não sei o que. Então, na hora, eu pensei, vou colocar um canudo para cada um, não vou, né? Bem nada. Eu uso muito de papel nas festas de criança, mas não deixa de ser lixo, né? Eu não uso de plástico nunca. Mas não deixa de ser lixo. Eu deixei alguns de papel para os adultos, porque era garrafinha para tomar. E aí dei para as crianças esses canudinhos com nome. Eles almoçaram lá e tinha o nome escrito atrás, que aquele canudo salva os animais, ajuda a cuidar dos animais do mar. E daí, no final, eles adotaram a foca maluca, que era o bichinho de pelúcia, né? E aí, eu comprei a lembrancinha da foca, eu falei, gente, é uma pelúcia, será que eles vão gostar, né? Eu fiquei meio assim, mas como tinha sentido... Nossa, assim, foi uma coisa essa lembrancinha, porque eu recebi de foto das pessoas dormindo abraçada. Até ontem eu recebi uma foto de a Aninha, que é uma amiga nossa, dormindo abraçada com a foca. Então, no dia seguinte da festa, não, no final de semana seguinte da festa, eu tava almoçando num restaurante, e aí passou uma amiga minha com o filho com a foca. Eu falei, não é possível. E é isso, né, Paula? É você levar sentido para o que teoricamente é óbvio. Porque olha só, a sua insegurança em comprar um bicho de pelúcia, porque teoricamente um bicho de pelúcia você consegue comprar numa loja. Qualquer pessoa compra,
né? E aí, de repente, Pega até na maquininha até. você traz um significado para aquilo. E eu vi que você É. colocou adote uma foca, né? A plaquinha. Você sabe que E a maneira que eu expus, para mim, o mais legal, quando eu pensei nessa lembrancinha, daí eu fui na ideia única alugar as peças com a Lu, a gente começou a pirar porque a gente foi montando a ideia delas parecerem que estavam uma em cima da outra, que nem fica quando você vê as fotos. é a coisa mais O mais linda. legal da lembrancinha, na minha cabeça, né, era elas, é como elas iam ficar decoradas. Mas no final das contas, assim, você realmente falou uma coisa, é verdade. Na hora eu fiquei meio assim, falei, gente, é só uma. Mas tudo bem, né? O que ele queria, o que ele gostava, fazia sentido naquele momento. E para você ver, quando você consegue achar um negócio que faz sentido, às vezes você pode achar que é a coisa mais banal, mas é o que é o brilho, assim, da festa, né? Com certeza, eu achei muito incrível. Você sabe que uma vez, há muito tempo atrás, eu achei uma foto na internet que tinha o adote um bichinho e tinha um monte É, de pelúcia. Paula, essa foto foi a foto mais curtida, mais comentada e mais salva de toda a história do meu Instagram. é Porque mesmo? uma placa, né? Tão Não fofo, né? essa Mas foto é foi fofo. mas na verdade não é simplesmente um dizer, é um significado. E É, eu falo, né? Quando a gente trabalha com festas, Paulo, a gente consegue de uma maneira muito mais fácil criar histórias, criar conexões. Claro que isso dá trabalho, isso envolve tempo, né? Você tem custos para tudo isso, mas quando você consegue transmitir isso para o cliente, as coisas se tornam muito mais fáceis de você encantar. Você acha que se fosse, ok, foi para o seu filho, mas uma mãe recebendo essa quantidade de fotos dos convidados depois, dizendo é. a foto foi Não, e eu posso falar, isso acontece muito nas nossas festas das mães mandarem, assim, nossa, olha, todo mundo tá amando. A gente fez uma de carrinho, que era o carrinho de papelão, que as crianças entravam a lembrancinha. E aí, mesmo o meu filho, que a gente foi nessa festa, amou de paixão também. A gente sempre tem, mesmo coisas, às vezes você fala, é simples, é um jogo da memória, mas tudo. É porque são coisas com utilidade, né? Eu acho que hoje a gente vai em festa e você fala, gente, a pessoa dá doce de lembrancinha às vezes, dá alguma coisa que vai ser um a mais, aquelas lancheirinhas de plástico desse tamanho, com coisa dentro, você fala, é fofo, é bonitinho, fica legal, mas é uma coisa a mais às vezes, né? Que uma hora vai pro lixo. E eu tento pensar a lembrancinha assim, que não vai uma hora pro lixo, que vai demorar, que a pessoa vai usar muito, vai ter valido a pena, sabe? não, muito legal, Paula. Eu acho muito interessante. Eu quis trazer justamente para isso, para a gente conversar sobre conceitos. Porque quando a gente fala de processo criativo, as pessoas simplesmente querem trocar o vermelho e amarelo do Mickey pelo, sei lá, pelo laranja. E, porque sim. E Porque o às vezes não faz nem sentido, né? não faz sentido. E outra coisa que eu acho interessante do seu trabalho é que você justifica o que você faz. Não que você devesse justificar, mas na verdade você conta a história. Então, quando você olha uma foto, quando eu olhei a foto da foca maluca, eu, obviamente, eu olhei para a foto e saquei que tinha alguma coisa por trás. Porque é o que eu falei, não era um cenário de cinema, não tinha luzes, neve caindo, nada disso. Era um cenário teoricamente simples, mas eu sabia que por trás daquilo existia uma coisa muito significativa. E aí eu fui ler. E essa sua forma de postar, Paula, eu acho uma forma muito eficiente, uma forma de engajamento, uma forma de você fazer com que as pessoas entendam melhor o seu trabalho, porque tem gente que posta foto da foca. Vira um Pinterest, que as fotos são lindas, né? Mas E sem conteúdo, né? é. Gente, alguém tem alguma pergunta para Paula? Alguém tem alguma pergunta para Paula? A gente tem 3 minutinhos aqui antes de encerrar. Alguém tem alguma pergunta para Paula? Deixa eu ver aqui. O pessoal, Paula, assim, quando o negócio está interessante, o pessoal não fala, eles não escrevem. Tá todo mundo aqui. Aí eu tenho que falar, gente, tá todo mundo aqui. Aí o pessoal, sim, prestando atenção. Aí tem gente que manda olhinho, sabe? Ai, que bonitinho. Tem alguém que tem alguma pergunta para Paula, gente? O pessoal tá falando que amou, que adorou. Eu já coloquei o teu Instagram aqui. Para quem quiser seguir o trabalho da Paula, é Paula Baracate, tá? Eu deixei fixado aqui
na nossa conversa para vocês conhecerem o trabalho. A gente falou da Foca porque foi a festa que me trouxe a Paula, que me fez chamar a Paula, porque foi uma coisa muito significativa. Mas se vocês olharem, ela tem muitas fotos. Então eu queria que vocês olhassem o trabalho dela com carinho, lessem a forma com que ela transmite emoção, transmite sentimento, que isso daí eu acho muito importante. Fanny, eu não entendi a sua pergunta. Eu não entendi. Escreve aí de novo. O pessoal gostou? Você acha que é difícil vender esse tipo de festa porque parece tão simples, mas é cheia de significado depois? O que você acha? É difícil. Até quando eu comecei, eu tinha dificuldade de dizer como, sabe? Assim, porque, na verdade, quando você tem uma festa meio pronta, você já sabe quanto ela vai custar, você já tem uma foto dela, você já tem... Talvez seja muito mais fácil vender, né? Quando você tem um catálogo, é muito mais fácil. No nosso caso, eu faço a criação primeiro da identidade, e daí eu vou me inspirando nisso tudo para daí criar um cenário. E aí, esse valor de quanto vai ser essa festa vem depois. A gente não sabe quanto ela vai custar. Óbvio que a gente tem a noção de que a gente põe um valor e ele pode baixar, pode subir, pode... Tudo depende da imaginação, mas a gente geralmente monta uma planilha de produção com o valor do que seria a festa meio ideal. E aí a gente pode ir enxugando isso ou pode ir complementando. Mas a dificuldade que hoje a gente tem é justamente essa. A gente cobra o valor da criação e aí depois tem isso. Então muitas ficam, mas eu fico insegura porque eu não sei quanto vai ser. Daí a gente tem referências do que a gente já fez, com valores do que a gente já fez, mas é um trabalho um pouco exaustivo nesse sentido, de que a pessoa não está acostumada com o mercado, que é totalmente diferente, né? Que a pessoa tem a festa do Mickey Safari, tem a festa da Fazendinha, a festa do Jardim Encantado, prontas, e é só escolher e aí adapta de acordo com cada família, né? Tem muita gente que adapta tudo, mas eu acho que a maior dificuldade é essa, não é tanto pelo diferente, assim, por ser festa interativa, porque isso as pessoas querem, eu sinto, mas é mais pela gente não saber exatamente qual vai ser o resultado. A gente não tem foto, por isso que eu falo, às vezes eu desenho como vai ficar o cenário, eu tento ilustrar no computador, mas a dificuldade maior é essa. Eu acho que, na verdade, Paula, as pessoas falam, porque é difícil vender festa assim. Gente, mas tá difícil vender festa igual também. Qualquer uma, É porque tudo barra em valor, né? Então, se você conquista... não sendo pelo valor, você não pode, se você quiser, né, não competir pelo valor, você vai competir pelo seu diferencial. Eu acho que esse é a forma mais legal de competir, porque hoje você vê, as pessoas vêm para mim e falam, mas eu tenho uma pessoa que vai montar a mesa para mim por R$800. Não tenho como te dizer que eu vou fazer. Com certeza. A única coisa que eu falo olha, aqui a gente trabalha de uma outra maneira, o resultado é diferente, enfim. Mas eu acho que o principal de tudo é assim, sempre vai ser difícil vender. Se você vender pelo seu diferencial, fica mais fácil, né? É o que eu falo, porque é difícil vender festa assim, sim, mas também está difícil vender festa comum. Então, a grande questão é que hoje existe muita variedade, né? Hoje a gente tem uma gama de produtos em tudo, né, Paula? Eu não tô falando de festa. Você, como consumidora, sabe. Você pode comprar 10 coisas da mesma coisa, né? E aí, não é difícil festa. Na verdade, é difícil empreender. É difícil você ter o seu próprio negócio. Tem gente que pergunta assim, Tati, festa dá dinheiro? E eu brinco, não. Quem dá dinheiro é pai e mãe. E olhe lá. Porque existe um monte de coisa por trás. Paula, vai encerrar aqui. Eu queria te agradecer imensamente pela gentileza de voltar aqui, porque a semana passada deu pau na nossa internet. Deu. Então, eu queria te agradecer imensamente por estar aqui com a gente de novo. Eu vou disponibilizar esse vídeo lá no YouTube, para quem perdeu aí do Instagram, eu vou disponibilizar lá no YouTube. E é isso, Paula, eu queria te dizer que foi ótimo, que eu Obrigada. Graça do seu trabalho, que eu admiro muito e que você tenha muito sucesso aí na sua jornada diferentona. E eu estou à disposição para o que você precisar, tá bom? Obrigada, eu também. Adorei. Então tá joia. Peraí, não sai daí não, tá? Só vou interromper. Tá bom.